E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Meus irmãos, essa é uma passagem conhecida pela igreja com o tema do jovem lunático. A Bíblia vai nos dizer que havia uma grande multidão reunida ao redor dos discípulos de Jesus. E Jesus chega e pergunta o motivo deles estarem reunidos. E um pai, no meio da multidão, conta a situação para Jesus. E no versículo 17 e 18, ele diz assim: e um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. O pai desse menino vai contar que o espírito imundo atormentava, aprisionava, perturbava o filho dele desde a infância. E ele clama pela misericórdia de Jesus. No versículo 22, ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Mas, meus irmãos, nesse momento ele não estava crendo 100% no Senhor, porque ele falou sim. E talvez as circunstâncias diminuíram a fé desse homem, porque desde a infância o filho dele sofria com isso e não conseguia, e nada podia tirar o espírito imundo de dentro dele. E os discípulos também não conseguiram tirar o espírito dele. E Jesus responde àquele pai com uma condicional, no versículo 23. Ele diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E com lágrimas, com palavras tão sinceras, Jesus aumentou a fé daquele homem e ele disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus ordena, e ele achou graça diante de Deus com essas palavras, com a sinceridade do seu coração. E Jesus ordena ao Espírito que saia do menino e que nunca mais volte. Mas, meus irmãos, o Espírito saiu, mas deixou o menino como um morto, de maneira que a multidão dizia entre si: o menino está morto, mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir a obra por completo. Se Ele cumpriu, se Ele prometeu fazer a minha e a sua vida, Ele vai fazer por completo. E o Senhor, meus irmãos, Ele levanta o menino, põe o menino de pé e entrega ele ao pai dele, de maneira que todos se admiravam da majestade do Mestre. Jesus só há de cumprir o milagre, só há de fazer o impossível na minha e na tua vida, quando depositarmos toda a nossa confiança nele. Quando dissermos: Senhor,